Você já se perguntou o que acontece por trás de uma câmera quando a gente decide produzir um vídeo profissional? Não? Sim? Vai ser aqui que você vai descobrir os passos, as etapas da produção de um vídeo bem legal. Esse é um dos nossos assuntos do nosso site videoeisso.com.br, que tem um blog com muito conteúdo legal lá também, e ela é uma das matérias mais acessadas do nosso blog. Etapas da produção de um vídeo. Não é só pegar a câmera, colocar no tripé, ligar a luz, apertar e vai lá. Eu tô fazendo isso aqui agora, mas teve toda uma pré-produção. E vai ter uma pós-produção também. Então esse vídeo tá aqui pra gente falar disso. Quais são as etapas? Então pega caneta, papel, anota aí, bloco de notas, enfim. Vamos fazer aí um grande checklist das principais etapas para produzir um vídeo profissional. Valeu? E se você não me conhece, tá conhecendo agora, eu sou o Michel Boto, diretor da produtora Vídeo é Isso. A Vídeo é Isso é uma produtora que já está no mercado há 17 anos ou mais, eu sempre esqueço esses números. E a gente produz muito conteúdo para diversas empresas, tem bastante coisa aqui já no nosso canal, você pode dar uma pesquisada lá e ver. E para quem já conhece, obrigado pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, curta, compartilha, aquela coisa toda que vai ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Voltando ao nosso tema, etapas da produção de um vídeo. O primeiro passo para a produção de um vídeo é o briefing. O que é o briefing? É uma palavra difícil em inglês, mas é aquele processo que você vai conversar com o seu cliente, conversar com ele para entender qual é o objetivo daquele vídeo, quem é o público-alvo, com quem você vai se comunicar, que linguagem que você vai usar, que meios que você pensa em produzir esse vídeo. Ele vai para o YouTube, vai para o Instagram. Você tem que descobrir, fazer uma grande lista no briefing, entender a real necessidade do cliente. Você quer provocar? Você quer vender algum produto? Você quer explicar o processo de um serviço, de uma solução? Enfim, são perguntas muito importantes que vão nortear todos os outros processos da produção desse vídeo. Não negligencie o briefing. Eu gosto de fazer uma reunião de mais ou menos 1 hora com o cliente. Então ali a gente pergunta tudo. Qual é o público-alvo, qual é a mensagem principal, e aí a gente também extrai já o conteúdo ali, né? Fala, ok, fala aí sobre o seu produto, qual é a solução que você entrega, qual problema você resolve. Então o briefing ele vem nesse sentido de você entender a forma com que você vai comunicar, onde você vai comunicar e como você vai comunicar. Faz ali umas perguntinhas básicas, quem é o cliente, onde esse vídeo vai ser feito, para quem vai ser feito, tempo de produção, formato, faz todas essas perguntinhas, marca uma reuniãozinha de 1 hora, seja presencial, seja remota, faz esse bate-papo porque vai trazer uma segurança para você que vai produzir esse conteúdo e principalmente para o cliente. Ele fala, poxa, ele está fazendo uma pergunta que eu não tinha nem pensado nessa resposta, mas é uma pergunta boa. Aí você ganha pontos com o cliente. Então faz um trabalho de jornalista mesmo, sabe? Tipo, às vezes uma pergunta besta pode ser uma ideia muito interessante. Eu tenho um treinador que fala, não existe pergunta idiota, existe idiota que não pergunta. Então, pergunta no briefing é a hora de fazer todo aquele raio-x do seu projeto. E aí, a partir dali, a gente vai para o segundo passo da etapa de produzir um vídeo. Pré-produção. A pré-produção você já está ali colocando de fato a mão na massa do projeto. Então, o que você vai definir na pré-produção? Provavelmente você vai criar um roteiro. Você vai escrever ali o que vai ser dito no vídeo, se vai ser em forma de vlog, como a gente está fazendo aqui, se vai ser um locutor, enfim, você vai definir junto com o seu cliente. Você pode produzir um storyboard. Storyboards são incríveis para gravação, porque você pode determinar o enquadramento, o número de atores que vão participar, qual fala que vai ser dita ali junto com o roteiro. Então, o storyboard ele é um grande guia para a gravação. Ajuda muito. Se você puder fazer essa etapa, é bem interessante. Casting. Então, você já vai ali elencar se vai ter ator para o seu vídeo, se você precisa mostrar uma gama de atores para que o cliente escolha quem vai participar do seu vídeo. Mulher, homem, criança, idoso, enfim. Todas aquelas informações e os equipamentos que você vai usar. Então, fala, aqui a gente tem uma tomada aérea, vamos precisar de um drone. Então, na pré-produção, você faz essa grande lista e vai preparando para que no dia da gravação, sua gravação seja muito mais tranquila. Uma dica extra, vamos chamar assim, de pré-produção, que a gente gosta muito, que é a ordem do dia. A ordem do dia ela é muito importante porque você imagina assim, a gente precisa fazer uma imagem aérea da empresa que a gente vai gravar. O melhor momento para você fazer imagens aéreas, imagens externas, vamos chamar assim, são
na parte da manhã ou na parte da tarde, que a posição do sol produz ali uma luz mais legal para o seu vídeo. Então na hora do dia você vai imaginar, pô, faz sentido eu chegar na empresa e já preparar o drone e fazer essa imagem logo de manhã? Ou não, eu quero um gold hour, né? Pegar ali das 4 às 5 da tarde, 5h30 e fazer no final do dia. A ordem do dia ela prevê isso. Quero fazer as imagens internas do local A primeiro, então a gente grava todas as imagens daquele local, depois após o almoço a gente vai para o local B e no final do dia, por exemplo, fazer externa. A ordem do dia ajuda demais nesse processo de pré-produção de um vídeo. Então, recapitulando, roteiro, storyboard, casting, equipamentos, ordem do dia, tudo isso e mais um pouco, você precisa pensar para fazer uma boa produção. E chegou o grande dia, que é o dia de fato da produção, o dia da gravação. Eu brinco que no dia da produção, você não precisa ser extremamente criativo, você tem que ser mais executivo. A hora de criar já passou, que é a parte lá de pré-produção, da parte do briefing, de ter as ideias. Aqui no dia é o dia de você executar. Claro, sempre tem uma oportunidade ali de você poder adicionar alguma coisa, uma ideia nova, uma situação que apareceu, enfim. Mas, no geral, você vai ali cumprir o que foi combinado. Bom, no dia da produção você precisa pensar muito na questão do equipamento que você vai levar. Aqui na produtora a gente pode até colocar como imagem de cobertura, a gente tem um grande checklist onde tem equipamento por equipamento, desde uma pilha pequenininha até a lente, a câmera que a gente leva. A gente prepara esse documento, faz essa conferência antes para chegar no set e não faltar nada. Muito importante você ter um checklist. Então, equipamento que você vai levar, toda a equipe, combina os horários, chega no local com antecedência. A gente está aqui em São Paulo, sabe que o trânsito é maluco, ele tem vida própria. Então, sempre ter antecedência para não ter atraso no dia de uma produção. Você não pode ter atraso, você pode antecipar, atrasar de maneira nenhuma. Se no final do dia você terminar mais cedo, eu tenho certeza que sua equipe e o cliente vai ficar bem mais feliz. Prepara a câmera, prepara a lente, dá uma olhada no tempo. Pô, se o tempo estiver chuvoso, será que a gente vai remarcar a externa com drone? Já combina isso antes com o cliente. Se tiver chovendo, a gente vai gravar ou não, marca para um outro dia. Então são detalhes importantes no dia da gravação. E aí no dia da gravação é executar mais uma vez, né? Coloca tripé, coloca no estabilizador de imagem, executa texto. Se tiver tempo, faz um take número 2 como backup. Sempre importante não só gravar um material com seu cliente, pode gravar 2 tomadas com seu ator, direção, e é colocar a mão na massa. A gente tem muito conteúdo que a gente grava de making off. A gente vai fazer um clipe rápido aqui para te mostrar algumas cenas. Dá uma olhada. Fazer produção é uma delícia, na realidade é um trabalho duro, porque a gente se envolve desde o começo até o desenvolvimento da fotografia, do som direto, até fazer com que o que está na cabeça do diretor, com o que está na cabeça do cliente, se torne real. Eu fui roteirista desses vídeos, né? Trabalhei aí em todo o conteúdo, a gente entrevistou o pessoal da Cisco para poder fazer os vídeos e chegar nesse roteiro final que elas estão lendo agora. O objetivo hoje é a gente produzir 5 vídeos, né, nessa diária, então a produção está bem acertadinha, temos aí já os roteiros, o storyboard. A gente está procurando deixar uma luz pronta já para o plano geral e outra pronta para o plano médio, para não perder tempo nas trocas de cena. Na produção, uma coisa que ajuda demais também foi o storyboard que a gente definiu lá na pré-produção. Então, por exemplo, tem um trabalho que a gente gosta bastante, que a gente fez para o SESI, que a gente ali imaginou os takes na pré-produção, levou esse storyboard no dia, e a gente olhou e falou, bom, beleza, essa é a cena que eu preciso gravar. Posicionei a câmera ali, os pés certinho, e aí colocamos 2 atores correndo numa pista de corrida, e a cena ficou bem legal. Dá uma olhada como ficou o resultado. Pistas de caminhada, entre outras áreas e diversos benefícios. Você já separou ali todo o material, câmera, luz, mas tem uma coisa que é muito importante e às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, deixa para perceber na última hora, e é o mais importante na verdade, que é o áudio. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo aqui. Digamos que deu um problema lá na câmera, a gente perdeu a imagem, mas eu tenho o áudio. Esse vídeo ainda tem valor.
de repente fazer um podcast com esse conteúdo? Não estou dizendo que você vai acontecer isso na sua produção, mas eu estou dizendo que o quanto é importante o áudio. Se a gente perde o áudio desse vídeo e fica só a imagem, esse conteúdo não vale de nada. Então pensa muito bem se o local que você vai gravar tem muitas pessoas em volta, se é um escritório. Se for um escritório, de repente você pede para as pessoas não irem no dia, ou se você precisa das pessoas, mas que elas façam um certo silêncio, ou que vá um número menor de pessoas, não ter uma reunião do seu lado ali para fazer a captação, enfim. Então é importante você ter um bom microfone, óbvio, para poder fazer essas captações, mas o mais importante é controlar esse ambiente ao seu redor para que você tenha um áudio de qualidade. E agora chegou a pós-produção. Eu já até pensei aqui, nada de, o editor resolve na pós. Não faça isso na sua gravação, que o editor provavelmente vai querer te matar. Ele pode trazer uma visão diferente, né, do diretor, trazer ali um equilíbrio, pô, o diretor pensou nisso, eu vou trazer aqui um pouco a minha visão, e é algo muito positivo. Mas, mais uma vez, a ideia de criar é lá na pré-produção. Aqui a gente... O que consiste a pós-produção? Edição de imagem, de som, fazer a montagem, efeitos sonoros, pós-produção em cor. Esse projeto aqui mesmo, a gente está gravando num formato que chama S-Log, né? Que tudo meio acinzentado. E aí o editor coloca a cor, fica bem legal. Então, o processo de pós-produção, ele é de fato ali a parte mais final do projeto, onde você vai editar, colorir, colocar som, efeitos sonoros, toda essa montagem que é a cereja do bolo para você ter um bom vídeo, não. É um processo muito importante e às vezes a gente superestima, que é isso que eu brinquei, né? Tipo, resolve na edição, e tipo, cortando a cabeça da pessoa, como é que vai resolver? Não tem jeito, né? Tá sem som, não tem jeito. Ou a gente subestima demais. Qualquer editor faz. Não é bem assim. A edição, ela é muito importante. Então não negligencie a edição. É um processo que leva bastante tempo. Eu costumo dizer que se um vídeo você grava mais ou menos em um período de, 4 horas, um vídeo simples, leva ali uma meia diária para gravar, você vai gastar cerca de 5x aquele tempo que você levou para gravar. Então, se você levou 4 horas para gravar, imagina você vai gastar aí 20 horas para fazer essa edição do comecinho até o final. Então é um processo bem complexo. E já juntando essa última parte da pós-produção, eu vou colocar aqui algumas vantagens de você contratar uma produtora. Quando você contrata uma produtora, você tem todo o processo, lá do primeiro que eu comentei, até a questão da pós-produção, e tem o próximo passo ainda que eu vou dizer. Mas qual é a grande vantagem de você ter uma produtora? Você ganha tempo. Por quê? Todo mundo tem um bom celular, às vezes, até uma luz para gravar, mas o processo de edição, esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer produção de vídeo. Então, quando você contrata uma produtora, além de você ter qualidade, experiência em todos os processos que eu já citei, você ganha muito tempo no processo de edição, porque você já deve ter tentado produzir um vídeo sozinho. Quando chega na edição, você sabe o tempo que leva para conseguir um bom resultado, tá? Então, pensa nisso. Preciso produzir um conteúdo, preciso produzir meu institucional, preciso fazer um video case. Se você puder contratar uma produtora, melhor ainda. E aí a gente chega no último ponto, que é a entrega e a distribuição desse material. Aqui, você vai determinar como você vai postar. Por exemplo, a gente sempre aqui no final do YouTube, a gente faz uma fotinho, porque a gente faz um thumbnail para colocar no YouTube ali, fazer uma montagenzinha, colocar o título, qual vai ser o título do vídeo. Muitas dessas coisas você já deve ter determinado lá no briefing, mas agora é a hora que você executa de fato e posta, né? Dá vida pro material, coloca numa landing page, coloca numa rede social, no site da empresa, num evento, num telão, para TV, enfim. Então é a hora que você vai distribuir e dar vida para esse vídeo, para que ele, né, tome aí o mundo e comunique essa mensagem que você deu tanto trabalho para fazer, e aí você agora consegue postar. É sempre legal, isso é uma dificuldade que a gente tem aqui, né, de conseguir controlar os resultados desse vídeo, porque às vezes uma empresa muito fechada, uma empresa muito grande, então você não consegue saber exatamente quantas visualizações aquele vídeo atingiu, se as pessoas assistiram até o final. Então, se você tiver essa abertura com o seu cliente e conseguir
acompanhar a experiência desse vídeo aí no digital é muito bom. Óbvio que o feedback do seu cliente é muito importante também, né? Ele vai te dar os feedbacks, se gostou, se não gostou, enfim, se vai ter alteração ou não, mas acompanhar ele no mundo digital para ver o que acontece é fundamental. Se você tiver essa abertura, tenta essa informação, porque vai ajudar bastante, tanto para entender esse vídeo, quanto futuras produções que você produzir. Eu tenho aqui alguns dados que podem ajudar a convencer, de repente, o seu cliente ou não a fazer um vídeo, né? 91% das empresas afirmam já usar o vídeo como ferramenta de marketing dentro da empresa. 92% dos profissionais de marketing afirmam que o vídeo ele gera um ROI positivo para suas ações. E essa demanda para vídeo só aumenta, não só para vídeo caseiro, mas como vídeo profissional também. Então, com esses números, a gente chega à conclusão de que vídeo, sim, é uma ferramenta muito importante para o marketing e que ela só vem crescendo e vai crescendo cada vez mais, já que no Brasil o consumo de vídeos online é muito, muito alto. Então, eu espero ter te ajudado a entender o quão complexo é produzir um vídeo, né? São muitas etapas, muitos pontos, mas é aquilo que a gente fala, né? Aproveita o processo, para que aí o resultado vai ficar bem legal. E é isso, se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no nosso canal. E se você não gostou também, não tem problema, comenta aí. E também você pode trazer ideias, né? Que assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui para falar do dia a dia de uma produtora, tá bom? Até a próxima aí, valeu!